Olá, estamos iniciando mais um Perguntar Não Ofende pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e também todas as redes sociais. Um público estimado de 500 mil pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas, Coronel Lima Júnior. Seja bem-vindo, Coronel. Eu que agradeço a oportunidade desse convite de mais uma vez prestar conta à sociedade alagoana do serviço que nós estamos realizando à frente da Secretaria de Segurança Pública. Secretário, bandido bom é bandido morto? Bandido bom é o bandido investigado, preso, e se reagir, morto. Que entre o meu policial voltar para casa e o bandido, eu prefiro 10 mil vezes que volte para casa o policial. Até porque eu sempre tenho como convicção isso, lá atrás, há 30 anos atrás, quando escolhi ser policial, eu sempre identifiquei na atividade policial uma atividade extremamente nobre. Porque a única profissão que sai de casa para defender o desconhecido sobre risco de não voltar para casa é o policial. Então é a única profissão que corre risco de vida para defender o desconhecido. Secretário, o que é mais difícil? Combater o tráfico de drogas ou o crime de colarinho branco? Olha, e combater o crime como um todo é muito difícil. Cada um tem suas dificuldades. Você combater o tráfico de drogas é um combate onde você vê gerações sendo condenadas através do tráfico de drogas. Você vê um número excessivo de jovens morrendo em detrimento ao tráfico de drogas. E hoje o tráfico de drogas com essas organizações criminosas e as facções criminosas tem uma estrutura que precisa de um combate muito maior do que o de rua. Precisa um monitoramento financeiro, precisa quebrar a comunicação do sistema prisional, precisa fortalecer a legislação para que o crime não compensa. E o colarinho branco também é extremamente nocivo como o tráfico de drogas. Então, combater o crime tem uma dificuldade tanto do colarinho branco como do tráfico de drogas, mas que dá muito prazer a quem é policial, quem é do bem, em combater qualquer tipo de crime. Algumas agências do Banco do Brasil deixaram o sertão de Alagoas devido à violência. Isso é um sinal de que a criminalidade está vencendo a guerra em relação ao Estado? Olha, o fechamento de agências do Banco do Brasil no interior de Alagoas é um fechamento estratégico operacional do Banco do Brasil. Não é por questão de violência. Até porque hoje nós temos um grande resultado de redução a explosões de banco no nosso estado. Nós estamos com uma redução de mais de 45% de redução em explosão de banco. E as explosões que houveram, como recentemente no litoral norte, nós tivemos algumas cidades que foram vítimas dessas quadrilhas, nós demos a resposta. Isso há 15 dias atrás, prendemos toda a quadrilha que estavam envolvidos e fomos até ao estado de Pernambuco para prender eles lá. Isso em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco. E essa tese de dizer que os bancos estão fechando o interior por falta de segurança, se assim fosse, não teria bancos em outros estados onde tem ocorrências pelo menos 4, 5 vezes por semana de explosão de banco. Quando se aproxima o período eleitoral, esse tipo de crime normalmente aumenta, secretário. O senhor teme que isso possa acontecer aqui em Alagoas? Primeiro que não tem essa correlação. Eu vi muito isso há muitos anos atrás e não era nem banco, era carro forte. Quando explodia carro forte, porque estava perto de período eleitoral. Hoje não tem espaço para isso. Hoje nós temos uma polícia firme, uma polícia unificada, integrada, uma polícia que tem vontade de combater o crime. Isso faz com que os números reduzam. Você não ia reduzir, jamais vai reduzir violência no estado se você não tiver um aparato policial forte. Isso é um dos fatores que reduz violência. E isso aí nós temos. E essa aí é a grande arma do Estado para evitar que crimes contra instituições financeiras, crimes de grandes repercussões aconteçam aqui no nosso Estado. Secretário, vamos ouvir uma pergunta direto da redação. Pois não. Sou Wellington Senna, diretor do Jornal Notícia. Quero agradecer a participação do secretário Lima Júnior no programa Perguntar Não Ofende. Secretário, a pergunta é: tornozeleira eletrônica com a liberdade vigiada ou a licença para continuar no crime?
Pois não, secretário? Olha, na minha concepção, a tornozeleira eletrônica é um instrumento que é útil para evitar a superlotação. O que a gente precisa de duas coisas com a tornozeleira eletrônica: ter critérios para quem vai usar e ter monitoramento real de quem está usando. Porque se não houver critérios, nem um monitoramento real, não tenho dúvida que a tornozeleira eletrônica, quem usa, vai ter uma tendência a reincidir no crime. Mais uma pergunta, direto da redação. O Carlos Roberts, do site www.tvalagoana.com. Coronel Lima Júnior, para mim é uma honra e uma alegria dirigir uma pergunta ao senhor, por quem eu tenho um profundo respeito pelo seu trabalho. O senhor é um homem de carreira da Polícia Militar do Estado de Alagoas, que agora está secretário de Segurança Pública. Eu pergunto para o senhor o seguinte: nós sempre ouvimos que 80%, pelo menos, dos homicídios em Alagoas envolve disputa de tráfico e acerto de contas entre bandidos. Então, sendo assim, qual é a credibilidade que se pode dar ao índice de homicídios, à redução da criminalidade no Estado? E mais, como é que se evita que bandido mate bandido? Um abraço, coronel. Muito boa a pergunta. Primeiro, são duas perguntas. A primeira eu gostaria de responder é que o que ela afirma, que 80% está ligado ao tráfico de drogas, isso é uma característica nacional. E nós temos que intensificar combatendo o crime, combatendo o tráfico e principalmente atingir aqueles que têm voz, aqueles que coordenam grupos que praticam crimes, as organizações criminosas e as facções. Isso nós temos feito, e nós temos feito muito forte, porque nunca se prendeu tantos homicidas no estado de Alagoas como está se prendendo. Até porque um dos vetores, na minha concepção, para reduzir a violência é diminuir a impunidade. Então, se você comete um crime, não é investigado, e não é preso, e não é apresentado à justiça, isso gera impunidade e, naturalmente, vai estimular a ele voltar a reincidir no crime e estimular quem está próximo a praticar o crime. E a última pergunta, que é uma pergunta onde da credibilidade do crime, da segurança, eu acho que a gente reduz violência no Estado exatamente com o que está fazendo. Nós temos hoje uma grande parceria com o Ministério Público, nós temos uma grande parceria com o Poder Judiciário, nós temos hoje polícias extremamente motivadas e temos um governador que apoia a operação policial e que fortalece a segurança pública desde a sua motivação à reestruturação de instalações físicas. Então esse conjunto, junto com a Sociedade Alagoana do Bem, que tem nos ajudado muito através do Disque Denúncia 181, nós temos montado essa frente no combate ao crime aqui no nosso estado. Mas o senhor acha, secretário, que só o aparato policial, a repressão, é suficiente para diminuir números da violência? Não é preciso também políticas públicas para que a gente chegue a esse objetivo? Violência, na minha concepção, ela é gerada por vários fatores. A violência ela não é gerada por um único fator. É verdade que precisa sim avançar muito. Estamos avançando e tem que avançar muito mais na educação, na geração de emprego, na distribuição de renda. Nós temos que fortalecer ainda mais as polícias, fortalecer o braço armado, o braço defensor da sociedade que o Estado tem, que são as polícias, as forças policiais. Agora, nós precisamos de legislações que inibam o crime, até porque eu entendo que a legislação é a ferramenta que o Estado tem para que ele iniba a prática do crime. E hoje nós temos, infelizmente, uma legislação que deixa muito a desejar no combate ao crime. E isso, um Código Penal de 40, né? Que precisa ser revisado. Precisa ser revisado o código, a gente precisa ver muito a situação dos menores. A participação, a migração dos menores para o crime está muito forte. Por quê? Porque a legislação dos menores são muito benevolentes. Então, precisa olhar a questão da audiência de custódia, porque a reincidência é muito grande. Então, é isso que a gente precisa, a nível de legislação, fazer um novo estudo, avançar. O Brasil precisa avançar para que a gente possa, através da sua legislação, através de políticas públicas, fortalecimento das polícias, dos órgãos de segurança pública e a participação da sociedade
do bem, combater o crime no nosso país e especificamente aqui no nosso estado. Secretário, eu vou fazer uma pergunta e peço que o senhor responda depois do nosso intervalo, ok? É comum ouvir-se dizer que a polícia prende e a justiça solta. O que o senhor pensa sobre isso? A gente volta depois do intervalo. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta. Você está no Perguntar Não Ofende. Hoje o nosso entrevistado é o secretário de Segurança Pública de Alagoas, Coronel Lima Júnior. Coronel, eu deixei uma pergunta no ar. Gostaria que o senhor respondesse. É comum ouvir-se dizer que a polícia prende e a justiça solta. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu posso garantir que o problema não está na justiça. O problema está na legislação. Quem pratica a justiça, ele segue o que está escrito nas leis. Então foi o que eu falei há pouco. Nós temos, infelizmente, legislações que beneficiam muito a prática do crime e beneficia a reincidência do crime. É a questão dos menores. Isso é inconcebível, o menor, a legislação que tem, onde nós temos menores infratores que são tratados como um possível menor, uma criança, e que muitas vezes não é, pela conduta e pelas ações dele, e que estão esquecendo que esse menor infrator de hoje é o bandido do amanhã. Então o Estado ele tem que criar ferramentas para que o menor que praticar o crime, ele seja orientado para que não pratique mais o crime. Como? Aí tem que estudar a questão da aplicação da pena mais dura, a aplicação de uma obrigação de escola, de internato. Então são ferramentas que tem que ter um estudo no país para que o menor ele não queira migrar para o crime. Agora o que não pode, como acontece em coletivo, o índice que era gigantesco no estado, e principalmente em Maceió, e nós reduzimos em mais de 57%, isso que não pode, a polícia prende o menor, apreende o menor, leva para a delegacia e na própria delegacia ele é liberado. Mas não é o delegado que libera, não é o magistrado que libera, é a legislação que assim determina. Qual o déficit de pessoal hoje da PM, Coronel? O senhor defende que sejam convocados quantos aprovados no concurso? Olha, o déficit da segurança pública, que aí não é só a PM, o problema da PM está na Polícia Mas Civil. falo mais no concurso, né, que está próximo do ocorrer. Dos 1.000. Nós precisamos hoje, pelo menos, de mais 3.000 policiais. Militares? Militares. E civis? Civis, a gente precisa pelo menos de uns 1.000 policiais civis. E mais uns 300 bombeiros. O que é que acontece na prática? Uma defasagem grande, né? Uma defasagem, porque houve um descaso de governos anteriores. Houve um descaso do passado, onde se passou um grande período de tempo sem fazer concurso na polícia. O senhor se refere ao governo Theo Vilela? Não, eu me refiro a governos. Por quê? Porque o governo que nós estamos falando aqui não é do governador, é de gestão de governo. O que foi que aconteceu no passado com as instituições policiais? As instituições, elas não tiveram concurso. Então hoje, na Polícia Militar especificamente, como você abordou, você tem 2 tipos de tropa. Ou a tropa mais antiga, que é aquela tropa dos concursos lá de trás, ou essas mais novas,
que são esses concursos mais recentes, que sejam reservas técnicas, que sejam os policiais que entraram nesses concursos mais recentes. Então, o déficit existe. Agora, o governador Renan Filho tem trabalhado forte, e quando eu disse que ele apoia e tem reestruturado a segurança pública desde a sua motivação até as instalações físicas, isso passa para o pessoal. Hoje, o governador, assim que assumiu o governo, ele abriu mão do seu gabinete e baixou uma portaria limitando 20 policiais por assessoria. Só nessa ação voltaram para os quartéis, e aí eu digo que era o comandante-geral, mais de 300 policiais. Nós enxugamos os policiais da atividade meio, convocamos a reserva técnica, já anunciou um novo concurso, só que o Estado tem limitações financeiras. A crise que o país vive não é uma crise que, pelo menos na minha concepção, que vá ser resolvida em um curto período de tempo. Então, o governador tem trabalhado muito tecnicamente, junto com a equipe da Fazenda, do Planejamento, para que o Estado de Alagoas evite entrar no colapso. E por isso que tem que dar passo a passo e passos seguros. O senhor é um militar de carreira, com algumas décadas na Polícia Militar, tem muita experiência, vivenciou vários governos, esteve 12 anos à frente da inteligência. A taxa de homicídios em Alagoas caiu mais de 20%. O que mudou da gestão Theo Vilela para a gestão Renan Filho? Olha, o governador Renan Filho, ele assumiu a responsabilidade da segurança pública. Isso ele falou desde o primeiro discurso dele, onde, desde o primeiro momento, ele escolheu pessoas técnicas para o cargo. Então, o doutor Alfredo era o técnico escolhido, que fez um brilhante trabalho, e o comandante da PM era um técnico. O diretor da Polícia Civil, um técnico. O comandante do bombeiro, outro técnico. E o diretor da Perícia Social, outro técnico. Então, montamos essa equipe técnica, apoiada pelo governador, cobrada por ele, porque ele apoia, mas cobra, e tem que ser assim. E trabalhamos com a grande parceria. A gente jamais pode esquecer dos grandes parceiros como o Poder Judiciário e o Ministério Público. E, especificamente, o GECOC e a 17ª Vara. Então, tem nos ajudado muito essa integração, e não tem como ser diferente. Até porque o crescimento da violência atinge a todos. E nós temos que, sim, persistir e insistir em reduzir violência no nosso Estado. E reduzir violência não significa simplesmente dizer reduzir homicídio. Porque o homicídio é um dos crimes mais difíceis de você combater, de você prevenir. Porque você tira a ferramenta de quem vai praticar o crime, mas você não consegue tirar a intenção de quem vai praticar o crime. Então, só um exemplo para deixar claro para a sociedade alagoana: até hoje nós temos mais de 1.450 armas apreendidas no nosso estado, em operações policiais. E não tem nem como se mensurar qual é o dano que essas armas iriam praticar contra a sociedade. Por quê? Porque em mais de 90% essas armas estavam na mão de quem tem um potencial para o crime. Então, é essa grande integração, essa grande união que faz o Estado de Alagoas ser hoje um dos estados destaque em redução de violência. Podemos dizer então, secretário, que a principal mudança entre governos anteriores e o governo Renan Filho é que o atual governo priorizou técnicos para as pastas como a segurança pública, por exemplo, pessoas certas no lugar certo. E em governos anteriores a politicagem prevalecia? Olha, o que eu posso dizer a você é pelo que eu estou vivendo no governo Renan Filho. O que eu vejo do governador Renan Filho é um governador técnico, sério, e que tem cobrado demais, mas tem apoiado muito mais. Então, quando você monta uma equipe numa pasta como segurança pública, que hoje nós estamos o segundo estado mais violento pelo último ranking que aconteceu referente a 2015. Vai sair agora, em novembro, o ranking referente a 2016, onde nós tivemos um empate com 2015 e reduzimos ainda mais Maceió. 2017 nós estamos com um perfil de violência extremamente diferente de 2015. Por quê? Porque nós não tínhamos guerra de facção. E o homicídio, a violência explode no Brasil. É público e notório. Eu tenho o hábito de assistir todos os jornais a nível nacional antes de sair de casa.
Para quê? Para que eu tenha uma noção do que está acontecendo no Brasil, e isso fortalece a nossa estratégia, a nossa diretriz operacional, mas temos que ficar atento que o que está acontecendo no Brasil é crescimento de violência. E Alagoas, com essa frente, com o governador, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Sociedade Alagoana do Bem, com os policiais que devem ser aplaudidos dia e noite, os peritos e os bombeiros, nós temos essa grande frente de combate ao crime aqui no nosso estado. Alagoas lidera homicídios de jovens e negros entre 15 e 29 anos. Na sua opinião, secretário, o que justifica essa barbárie? Olha, o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, se você tem mais de 80% do crime, dos homicídios ligados diretamente e indiretamente ao tráfico de drogas, nós temos esse percentual para essa faixa etária e para essa questão da cor. O que a gente precisa também ressaltar é que para o IBGE, o negro, ele é pardo e negro. Nós temos aqui muitos morenos. Então, muitos que são morenos são tidos como negros. Então, eu acredito que o crime, ele não escolhe cor. A segurança pública não trabalha para cor de pele. A gente trabalha para a sociedade alagoana, combate o crime na sociedade alagoana. Se você tem 80% de violência ligada ao tráfico e a gente reduz esse número de homicídios, evidentemente que você está reduzindo o número de homicídios de todas as cores e de todas as idades. Nós não temos como direcionar, vamos evitar o homicídio do mais jovem ou evitar o homicídio do mais velho. Nós temos que trabalhar firme para evitar que o homicídio aconteça. Secretário, vamos mostrar uma imagem de uma personalidade, de um fato. Peço ao senhor que atribua uma nota de 0 a 10 e faça um breve comentário. Okay. Vamos à primeira imagem. Sobre a lei do desarmamento. Eu, particularmente, não vejo que o desarmamento traz segurança. Eu acho que o direito de se defender é um direito do cidadão. Agora, precisa de critérios, precisa de uma legislação forte. É por isso que eu sempre volto à legislação. Você não pode, a lei de desarmamento não é simplesmente abrir lojas e comprar armas como se você compra arroz, feijão, macarrão. Armas, você como um cidadão, você tem que ter o direito da sua defesa. Agora, tem que ter critérios e tem que ter lei que puna aquele que se adquiriu de uma concessão do Estado e possui uma arma para se defender e ele usa essa arma para prática de outro delito, que ele responda com rigor, porque a legislação ela tem que ser rigorosa para servir de instrumento de minimização de tendência ao crime. Que nota o senhor dá então para a lei do desarmamento? Olha, a lei de desarmamento, que eu sou contra, eu dou 0. Ok, vamos para a próxima imagem. O ex-secretário de Segurança Pública, procurador de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça. Olha, é difícil falar do Alfredo, porque é amigo. Mas, tecnicamente, como aqui, uma entrevista técnica, eu reputo que é um grande profissional, fez um brilhante trabalho à frente da Secretaria de Segurança Pública. Ele teve a capacidade de integrar as polícias, de fortalecer as ações policiais. E assim, eu dou nota, antes de você perguntar, já dou nota 10, porque realmente é um grande profissional e é um grande homem. E Alagoas precisa muito de homens como esse. Próxima imagem. Direitos humanos. Direitos humanos, eu tenho inclusive curso na área, fiz questão de fazer curso na área de direitos humanos. Direitos humanos é uma doutrina que é salutar e que deve sim persistir. O que não pode ter distorções. E graças a Deus, distorções que aconteciam no passado, onde o policial era visto pelos direitos humanos como bandido, e que isso não é. O policial é a última barreira entre o mal e o bem da sociedade. Hoje, quebramos esse paradigma com a presença, com a postura do Dr. Ricardo Moraes, onde tem sido um grande parceiro da segurança pública. Secretário, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria saber, o senhor disse que o governo Renan Filho tem dado todo apoio à segurança pública, todo o aparato, mas pergunto,
o que o senhor ainda não realizou, que gostaria de realizar na segurança pública de Alagoas, e qual será o seu grande legado para a segurança pública do Estado? Primeiro, o que eu não realizei é concretizar a reestruturação da segurança pública, mas estamos andando. Você não vai reestruturar uma estrutura de segurança pública do dia para a noite. Então, nós temos avançado muito nesse aspecto. E o legado não é meu. O legado é de todos os policiais, de todos os bombeiros, de todos os peritos. Eu simplesmente sou um retrato, como dizia até o Dr. Alfredo, porque a gente coordena, mas o mérito está naqueles que executam as nossas orientações. Então eu aproveito a oportunidade para que a sociedade, e aí vai um recado até para o Brasil, porque eu sei que você tem um alcance nacional, a sociedade tem que parar de demagogia, de ver o policial como inimigo. Tem que parar com essa visão. Tem que apoiar a ação policial, tem que aplaudir seus policiais, seus bombeiros e seus peritos, porque são eles que arriscam a vida no combate àquele que mata, que rouba, que sequestra, que trafica, que acaba com famílias. Então, o grande legado da segurança pública é chegar ao final da nossa gestão com reduções de violência, com reestruturação da segurança pública, com a visão diferente da sociedade, o fortalecimento da parceria com a sociedade alagoana do bem, aquela que quer ver Alagoas crescer, que quer ver Alagoas no caminho da paz. Então esse é um legado que não é meu. Eu não posso absolver, porque o mérito é de todos que fazem a segurança pública. Secretário, quero aqui agradecer a presença do senhor. É sempre importante que pessoas como o senhor, que ocupam cargos relevantes para a sociedade alagoana, que se disponham a prestar esclarecimentos, a prestar informação para a sociedade. Então, desde já quero renovar o convite para que em outras oportunidades esteja aqui com a gente e agradecer e deixar para que o senhor faça suas considerações finais, por favor. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade e de antemão já aceitar o convite. Eu acho que o gestor público ele tem que prestar conta do que está acontecendo e do que está fazendo. Mas eu gostaria de fechar essa entrevista, se assim você me permitir, com um grande agradecimento. Pois não, secretário. Um agradecimento a todos os policiais militares, a todos os policiais civis, aos peritos, aos bombeiros, à sociedade alagoana do bem que tem nos ajudado muito no combate ao crime. Nós não temos outro caminho que não ser unir forças contra o mal aqui no nosso estado. Então, muito obrigado a vocês que arriscam a vida em defesa do desconhecido. Parabéns a todos os policiais, peritos e bombeiros do nosso estado. Obrigado, secretário. Muito obrigado a vocês pela audiência e nos encontramos em outra oportunidade. Até porque perguntar não ofende.